Olá, igreja, graça e paz, que alegria poder, estamos gravando nosso culto aqui, entrando dentro da sua casa, nesse momento onde a igreja está vivendo um momento ímpar, diferente. Não estamos podendo nos reunir no templo, mas estamos fazendo esse culto online para alcançar o seu coração. Eu quero nesse momento te desafiar aí na sua casa a colocar a mão sobre o seu coração. Nós vamos dar início ao nosso culto, um momento de adoração, vamos ter uma palavra também nesse momento. Eu quero pedir para você curvar a sua cabeça, vamos orar nesse momento, colocando os nossos corações diante do nosso Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor. Sim, estamos vivendo algo diferente, mas o Senhor é o mesmo Deus, é o mesmo que está em todos os lugares. E eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão se reunindo nos seus lares, que a sua graça, o seu favor e a sua presença esteja conosco, ministrando o nosso coração nesse culto, nesse momento onde nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor se faça presente, se manifestando no nosso meio, que a palavra venha falar ao nosso coração. Nós nos abrimos a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Está aqui comigo o pastor Leandro, nós vamos ter um tempo de adoração agora, em nome de Jesus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. És o Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Não importa o que estamos passando agora, nesse momento, nós cremos em Ti, Jesus. Cremos que o Senhor está conosco. Existe uma promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos nessa verdade, Senhor. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro
Esse é o momento que nós cremos no nosso Deus de todo o nosso coração, querido. Não nos apegamos àquilo que nossos olhos estão vendo, mas nos apegamos à palavra do Senhor. Nós devemos crer que nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu quero fazer esse momento de dízimos de ofertas com você. Mesmo passando por esse momento, nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E lá em Salmos 18, versículo 25, diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os olhos dos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transportar muralhas. Esse texto é um texto maravilhoso, onde Deus diz que se revela fiel àquele que é fiel. Lá em 1 Coríntios nós vemos que Deus dá semente ao que semeia. Não podemos ser negligentes nesse momento, querido, e negligenciar princípios da palavra de Deus com os dízimos e as ofertas. Precisamos ser fiéis ao Senhor, porque ao fiel, Ele se revelará fiel. Nada vai faltar na minha vida e na sua vida, porque nosso Deus espera encontrar no nosso coração a fidelidade. E eu quero, trazer essa pequena reflexão para você e deixar aí no vídeo, vai aparecer aí os dados da conta da igreja. Você que quer depositar o seu dízimo, fazer a sua oferta, seja fiel a Deus, querido. Nos princípios da sua palavra, não negligencie princípios da palavra de Deus. Está aparecendo na tela aí, você pode acessar a conta da igreja, fazer o seu depósito. Se você não conseguir fazer dessa maneira, você pode acessar um dos pastores e entregar o seu dízimo, o seu envelope para o pastor Valdomiro ou o pastor Leandro. Nós cremos que o nosso Deus, querido, vai se revelar fiel a cada um dos seus filhos que tem sido fiel a Ele. Eu sei que nós estamos enfrentando um momento muito difícil e com certeza algumas pessoas já estão sendo atingidas na área econômica, mas nós precisamos entender que Deus não quebra princípios, queridos, e nós precisamos ser obedientes ao Senhor nessas situações dos dízimos e ofertas também. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa reflexão com você e também quero já convidar o pastor Leandro, que vai estar compartilhando a palavra nessa noite conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração através do seu filho, e eu quero desafiar você que está em casa agora a pegar a sua Bíblia, chamar a sua família, sentar aí no sofá, porque o Senhor vai falar conosco nesse momento através da palavra dele. Eu desafiei o pastor Leandro, está trazendo essa mensagem. Vamos orar por esse momento, que em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Nós temos certeza e convicção, Pai, que ele preparou essa mensagem debaixo do teu Espírito, e nós abrimos nosso coração para a tua palavra nesse momento. Tire de nós toda distração. Sabemos que nós estamos em casa e muitas vezes as coisas tentam nos distrair, mas nesse momento nós queremos nos focar naquilo que o Senhor quer falar conosco através do teu filho. Usa ele poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, querido. Seja bem-vindo. Nós estamos, a igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus, tem experimentado algo diferente nesses últimos tempos, que nós estamos acostumados a estarmos em unidade, em comunhão, vemos a igreja sempre cheia, com pessoas, e hoje nós vivemos um momento diferente, Nós cremos nisso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso Deus, amém? Eu queria trazer uma palavra aos irmãos, que está no Salmo 23, Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ligasse sua Bíblia, em comunhão com a sua família, com seus amigos, quem está próximo de você. E nós vamos ler o Salmo 23, versículo 1, um versículo bem conhecido, um salmo bem conhecido, onde o rei Davi, ele expressa a dependência dele no Senhor, Então queria que os irmãos abrissem Salmo 23, nós vamos ler, do versículo 1 em diante. Vamos lá? Diz a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais um pouco, querido. Querido Deus, te celebramos nesse lugar, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações. Sabemos que a Tua palavra pode ultrapassar qualquer barreira que o homem produz. Sabemos, Pai, que o Teu agir, que o Teu mover pode se transformar em nossos corações em qualquer momento que essa palavra está sendo ministrada. Seja o tempo que ela esteja sendo ministrada, Senhor. Ó Deus, eu oro que o Senhor alcance cada vida que está ouvindo, que está vendo agora essa mensagem, Senhor. Que a graça, que o seu favor do Senhor seja algo visível em cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Oramos, amém. Salmista Davi, o adorador Davi, ele fala no verso 1: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu, observando esse texto, nós percebemos uma promessa do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Nada me faltará. Num tempo difícil que estamos vivendo, onde nós temos visto privações, nós estamos em quarentena, mas nós temos uma promessa do Senhor, que nada nos faltará. E aqui nós percebemos que a promessa de Deus, existem algumas promessas do Senhor para mim e para a sua vida, que elas são incondicionais. Elas vão acontecer você crendo ou não crendo, você fazendo algo ou não fazendo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus um dia voltará. E essa é uma promessa incondicional. Essa é uma promessa que nós não precisamos se mover, nós não precisamos fazer algo. O Senhor vai voltar incondicionalmente da sua ação ou da sua passividade. Um dia Jesus voltará. Mas existem promessas na palavra de Deus onde elas são condicionais, onde eu preciso me mover em direção ao Senhor, onde eu preciso agir. A Bíblia diz, no livro de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Toda vez que eu me aproximo do Senhor, eu recebo em troca a aproximação do Senhor para a minha vida. Uma promessa condicional. Eu preciso me mover em direção a Deus. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para que nada me falte, querido, nós precisamos se condicionar a essa promessa. Para mim entender isso, que nada vai faltar na minha vida, eu preciso entender que o Senhor, primeiramente, precisa ser o meu pastor. Então, quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que o Senhor, Ele precisa ser o meu pastor. Eu preciso me mover em direção àquilo que o Senhor diz. E a Bíblia, ela explicitamente nos compara a ovelhas, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. A palavra de Deus nos compara a ovelhas, Temos vários exemplos na palavra onde o Senhor nos compara a ovelhas. E eu percebendo sobre esse texto, sobre essa figura da ovelha, eu queria trazer algumas características que nós podemos trazer para as nossas vidas, que nós podemos acrescentar às nossas vidas. Por que a Bíblia nos compara como ovelhas? Uma das definições mais interessantes, no qual eu ouvi, é que a ovelha é um dos poucos animais terrenos, que não possuem defesa alguma. Se você, ela é totalmente vulnerável a qualquer ação, de fora. A ovelha, ela não tem nenhuma arma de defesa, ela não tem como se defender. Ela tem características assim de passividade. E aqui a gente entende que a ovelha, ela precisa de uma proteção. A ovelha precisa de um pastor para dar direção a ela.
Por isso a Bíblia nos compara muitas vezes com ovelhas, né? Nós precisamos da direção do Senhor. Nós precisamos que o Senhor seja o nosso pastor, que nos direcione. O homem, em todo tempo, ele sempre procurou, né, por deuses. Sempre procurou alguém que o guiasse, né? As civilizações antigas procuravam isso, né? Muito antes, né, de nós termos conhecimento e tal, né? O homem ele sempre procurou algo, né, para que guiasse ele. Mas quando Jesus vem, ele fala, eu sou o bom pastor. Jesus está nos falando que ele é a nossa direção, é ele que nos dá a direção que nós precisamos, né? E Ezequiel 34, 31, né, um exemplo do que a palavra nos diz que o Senhor Jesus, a palavra do profeta Ezequiel diz, vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Nós entendemos então, né, que nós precisamos de alguém, né, que nos direcione. O Senhor é o nosso pastor. Mas nós precisamos entender que para que o Senhor seja o meu pastor, para que nada falte na minha vida, na sua vida, nós precisamos se submeter ao Senhor. E eu queria deixar algumas características de como a ovelha, né, algumas características que nós podemos, né, perceber que a ovelha tem, né, em direção ao seu pastor, né? Primeira característica, a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor, né? João 10, capítulo 10, versículo 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Uma ovelha verdadeira de Jesus, uma ovelha, né, que segue o Senhor, ela ouve a voz do Senhor. E a minha pergunta é para você, irmão, qual voz você tem escutado nesses últimos tempos? Qual a voz que cerqueia a sua mente? Qual a voz que está te dando direção hoje? Né? Eu gosto, né, de uma frase de um pregador que ele diz assim, se você, né, deseja falar com Deus, leia a Bíblia. Se você deseja escutar a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia, né, como o salmista fala, ela é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia nos dá a orientação que a palavra de Deus é a voz de Deus, né? Nós precisamos ter a voz, né, os ouvidos sensíveis a escutar a voz de Deus. Uma das coisas que eu tenho falado, né, na nossa igreja nesses últimos tempos é essa quarentena, esse tempo de reclusão onde nós estamos vivendo, né? Ela vai servir para muitas coisas no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Uma delas é que nós poderíamos ter dado tempo para escutar a voz de Deus. Nós não vamos ter desculpa para chegar perante Deus e falar, Senhor, nós estávamos ocupados. Nós estávamos, né, tínhamos muitas coisas para resolver. Não. Deus está parando a igreja. Eu creio nisso. Para que ela escute a voz dele. Né? Nós como ovelhas verdadeiras, do rebanho de Cristo, nós precisamos escutar a voz de Deus. Eu gosto de uma história que eu escutei, que certa vez um missionário na África, ele estava em missão, e ele estava num lago, e observando, e chegou, né, um pastor e as suas ovelhas. E elas chegaram estavam tomando água, né? E logo em seguida chegou um outro rebanho, um outro pastor, com outro rebanho de ovelhas. E logo depois chegou um outro pastor, com outro rebanho, e muitas ovelhas em volta, e todas tomando água. Mas quando eles resolveram cada um sair, cada ovelha seguia a voz do seu pastor. E nenhuma se perdeu. Né? Cada comando que aqueles pastores faziam, aquelas ovelhas obedeciam e seguiam. Né? Então, querido, uma das coisas que nós precisamos discernir é a voz do Senhor. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem escutado claramente a voz de Deus? Você tem se empenhado em escutar a voz de Deus? Porque a Bíblia nos relata, a Bíblia nos orienta, nos fala que as ovelhas do Senhor, as minhas ovelhas, ouvem a voz de Deus. Ouvem a sua voz. E essa é a primeira característica que nós podemos, né, entender, nós podemos aprender, que é a ovelha verdadeira,
né, ela escuta a voz do seu pastor. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Eu preciso estar com a minha mente, né, com o meu espírito totalmente conectado àquilo, né, que o Senhor deseja para mim e para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Segunda característica, né, que, como eu disse, a ovelha ela não só ouve, escuta a voz do Senhor, né? Ela segue o seu pastor. Quem você tem seguido? Quais frutos você tem dado? Né? Quem é teu referencial hoje? Porque muitas vezes, querido, nós buscamos referenciais em homens, em pessoas, em artistas, né? em empresários, mas, sabe, querido, o exemplo mais poderoso que eu e você podemos seguir é o exemplo de Jesus Cristo. É o exemplo de humildade, de bondade, de fidelidade, né? E o exemplo de Jesus deve ser aquilo que nos direciona, que cerqueia nossa mente, que muda as nossas vidas. Jesus é aquele a quem nós devemos seguir. E há uma explicação, há uma direção do Senhor, que a ovelha segue o seu pastor. Jesus nos orienta. Aquele que quiser vir após mim, tome minha cruz, tome sua cruz e siga-me. Existe uma direção de Deus para mim e para a sua vida. Nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos seguir aquilo que o Senhor deseja para mim e para a sua vida, né? Essa é uma característica que a ovelha tem. Ela segue o seu pastor, né? Ela está com ele. Ela está debaixo da direção dele. Ela está debaixo daquilo, né, para o lugar ou a direção que o seu pastor nos orienta. Nós devemos seguir o Senhor. Quem você tem seguido hoje? Qual é o teu referencial hoje? Qual é o referencial para a sua vida? Né? Qual é o exemplo para a sua vida? Jesus deve ser o exemplo em todas as áreas, né? Talvez hoje você esteja pensando, mas eu estou passando por dificuldade, né? Jesus, ele passou por muitas dificuldades. Talvez muito maiores do que você imagine, né? Se fez como homem, né? Levou o nosso pecado. Morreu uma morte merecida, né? Nós nunca vamos entender, nunca vamos conseguir entender tamanho sacrifício que o Senhor fez para mim e para a sua vida. Esse é o nosso exemplo, Jesus. Esse é o nosso exemplo, né? O nosso pastor, Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, nós entendemos que a ovelha, ela segue o seu pastor. Terceira característica que eu aprendo, que a ovelha, ela se multiplica no rebanho, né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Há uma orientação de Deus para mim e para a sua vida, que nós devemos multiplicar, frutificar. E a minha pergunta agora é: você tem se multiplicado no rebanho de Cristo? Você tem se multiplicado, né? Você tem dado frutos no rebanho do Senhor? Sabe, irmãos, Deus nos chamou para um propósito. O Senhor morreu para que eu e você pudéssemos ter um propósito, uma vida, né? E a minha pergunta é: você já entendeu o seu propósito? Você já entendeu para aquilo que você foi chamado? Né? A Bíblia nos relata, nos orienta que nós devemos dar frutos. Nós devemos frutificar. Quais são os frutos hoje que você pode, né, mostrar ao Senhor? Quais são os frutos hoje que você pode, né, apresentar a Deus? Sabe, irmãos, um dia nós estaremos perante o Senhor e apresentaremos nossas obras, né? E nós não vamos ter desculpa perante o Senhor. Não vamos ter desculpa nenhuma. Porque o Senhor, ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando nós podíamos e quando nós não podíamos. E, irmãos,
a igreja hoje, quais são os frutos que você pode, né, recordar na sua vida? Depois que você conheceu ao Senhor, que sua vida mudou? Quanto você cresceu? Uma das coisas que nós devemos analisar diariamente é que amanhã eu preciso ser alguém melhor do que eu fui hoje. Se eu preciso olhar para o meu passado e ver que eu, né, me acheguei mais próximo de Jesus, que eu estou mais parecido com Cristo. E essas características precisam ser visíveis, irmãos. Essas características precisam ser algo no qual eu possa apresentar ao Senhor. A Bíblia nos orienta, né, que eu preciso dar fruto, que eu preciso multiplicar. Uma das ordenanças do Senhor, o ide de Deus, é ide, fazer discípulos em todas as nações. Eu preciso apresentar as boas novas, eu preciso dizer as boas novas, eu preciso ser o que a palavra de Deus diz. As pessoas precisam olhar para mim e me ver como uma carta de Cristo. Sabe, irmãos, muitas das coisas que nós temos visto hoje é que as pessoas rejeitam a mensagem por causa do mensageiro. Hoje as pessoas rejeitam o evangelho por causa de pessoas que não vivem uma vida, né, na presença de Deus. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso me moldar perante isso. Né? A ovelha, ela se multiplica. Exemplos na palavra, né, que a ovelha, ela no rebanho, ela se multiplica. Nós temos exemplo de Jacó, onde da maneira certa, do jeito certo, aquele rebanho se multiplicou milagrosamente. Qual é o exemplo que você tem dado hoje? Quais frutos você tem dado, né, oferecido ao Senhor? Essa é uma característica da ovelha verdadeira. Para mim desfrutar da bênção do Senhor, da promessa de Deus, que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, eu preciso me submeter, né, ao processo de multiplicação. Eu preciso me submeter à frutificação de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Essa é uma característica também. Quarta característica, né, que a ovelha, ela dá a lã ao seu pastor. Pastor verdadeiro, Jesus Cristo. A ovelha oferece aquilo que ela produz ao Senhor. O que você tem oferecido? Você tem sustentado as necessidades do rebanho de Cristo? Né? Talvez nós olhamos agora nessa situação que estamos passando. Você tem sustentado, você tem sido base, você tem sido aquele que sustenta a obra de Cristo. Essa é uma grande verdade que você precisamos entender, querido. Né? Nós precisamos oferecer a lã ao nosso pastor. Nos tempos, né, antigos, né, o povo judeu, o povo do Oriente Médio, eles faziam festa na época em que a lã das ovelhas era tirada, que as ovelhas eram tosqueadas. Existia uma festa, porque aquilo era provisão para aquele povo. Né? Eu e você precisamos entender isso. Né? Com as nossas habilidades, querido. O Senhor colocou habilidades na sua vida. Né? E às vezes a gente acha que isso é somente para que eu ganhe dinheiro, para que eu tenha uma vida próspera, para que, né, eu possa satisfazer os meus desejos, mas é muito mais do que isso. Querido. O Senhor confiou na sua vida um instrumento, colocou na sua vida um instrumento para que a glória dele, né, seja revelada sobre a sua vida. Então eu preciso entender que a lã que nós fornecemos como ovelha precisa sustentar o rebanho de Cristo. Essa é uma grande verdade que eu e você precisamos entender. Essa é uma grande verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Você tem sustentado o rebanho do Senhor? O verdadeiro rebanho? Você tem sustentado a obra de Deus? Né? Com as suas habilidades, né? Com aquilo que você produz, com aquilo que você é. Sabe, irmãos, né? A Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz que, no caso, nós precisamos, nós vamos chegar perante Deus e as nossas obras vão ser colocadas, né, no fogo. O que for de feno, de palha, vai se queimar. Nós precisamos apresentar ao Senhor obras, né, que vão ficar. Obras da qual Ele vai, né, se agradar. Porque vai chegar um dia em que o Senhor vai olhar para nós e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Nós vamos apresentar ao Senhor aquilo que Ele deixou para nós. Uma das coisas, irmãos, que nós entendemos, né, como discípulos do Senhor, é que nós não somos dono de nada.
O Senhor nos confiou, nós somos mordomos do Senhor. E um dia nós vamos apresentar ao Senhor tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E Ele vai pedir, por que não multiplicaste? Por que não fizeste? E nós não vamos ter desculpa perante Deus, né? Então eu entendo que a ovelha, ela dá a lã ao seu pastor. Esse é o propósito da ovelha. Fornecer a lã ao seu pastor, né? Sustentar a necessidade do rebanho. Sustentar, né, a obra de Deus. Estou falando como pastor, Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Amém, queridos? Essa é uma outra característica que eu aprendo sobre, né, o animal, a ovelha. Né? Outra característica é que a ovelha, ela anda em comunhão. Nunca sozinha. Né? Como está a sua comunhão com o rebanho de Cristo? Né? A ovelha, né, todo exemplo, nós temos o exemplo da ovelha perdida, onde o Senhor sai para buscar aquela ovelha, a parábola que Ele conta. E nós percebemos que aquela ovelha que está sozinha, desgarrada do grupo, ela está perdida. Né? E a minha pergunta é, como está a sua comunhão com o rebanho de Cristo? Como está a comunhão, né, com os irmãos da fé? Sabe, irmãos, nós hoje, como eu disse, nós estamos vivendo um tempo, né, onde nós estamos, né, reclusos, isolados por causa dessa quarentena. Mas, querido, isso não é desculpa, não é, né, não é algo que você pode apresentar de Deus, perante Deus. Hoje existem vários recursos, né? Hoje existem várias, né, formas de você estar em comunhão, né? Através da internet, né? Através do celular. Sabe, irmãos, nós precisamos estar em comunhão com o rebanho de Cristo. A Bíblia nos fala quão bom é, né, quando os irmãos estejam em união. E essa é uma verdade que nós precisamos entender. O rebanho de Cristo, ele não anda sozinho. A ovelha que está sozinha, ela está perdida. E essa é uma verdade que nós como igreja precisamos entender. Nós precisamos ver como nós estamos, né, a necessidade que o irmão tem passado. Né? Nós precisamos olhar e ver, né, aquilo que o irmão está passando. Qual a necessidade que ele está precisando. Sabe? Isso é evangelho, irmãos. É cuidar dos irmãos da fé. Né? Isso é o verdadeiro evangelho. É você, né, abençoar. É você ser luz para o seu irmão. É você talvez, né, dar uma palavra que o Senhor colocou no seu coração, que vai fazer toda a diferença na vida daquele teu irmão. Né? Como ovelha nós precisamos entender isso. A comunhão, né, com os nossos irmãos. E essa, né, é um exemplo que nós precisamos aprender com as ovelhas. Porque elas andam em comunhão. Elas estão juntas. E essa é uma verdade que eu queria deixar ao seu coração. Né? Cada característica aqui, você possa analisar. Você possa se analisar. O Evangelho nos chama a um arrependimento diário. Né? A metanoia, a mudança de mente diária. Eu preciso me analisar todos os dias perante o Senhor. Se arrepender daquilo que eu estou fazendo. Né? E quando eu faço isso, quando eu me torno uma ovelha de Cristo, né, eu recebo, né, a promessa do Senhor, que Ele sendo o meu pastor, nada me faltará. Queria deixar essa palavra ao seu coração, né, que você possa refletir. Queria concluir somente com o último texto, Isaías 40, né, capítulo 40, versículo 11, que ele diz que, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Que nós desfrutamos da promessa do Senhor. Que o Senhor possa, né, como a palavra de Deus diz, né, te levar pelo braço. Que Ele possa carregá-lo no seu colo. Que Ele possa conduzi-lo, né, a lugares mais profundos em Cristo Jesus. Essa é a minha palavra que eu queria deixar para os irmãos, né, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de reclusão, que você possa escutar a voz do Senhor, que você possa se achegar perante Deus, né, que você possa entrar em níveis mais profundos de adoração, de intimidade com o Senhor. Que a graça do Senhor, que o favor do Senhor alcance você todos os dias da sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido, né? Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus.
Hoje é nosso culto de ceia, nós compartilhamos pelas redes sociais, para que você preparasse esse momento com a sua família, na sua casa, preparasse o pão, preparasse o suco, né? E nós vamos fazer esse momento de Santa Ceia do Senhor, né, nos nossos lares. Nós estamos num novo tempo, uma nova estação, mas eu quero compartilhar com vocês acerca da Ceia do Senhor, que é uma instituição de Cristo. E eu quero ler com você o texto que está em 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eu acho muito interessante a expressão fazer isto. Jesus está trazendo para mim e para você uma percepção que é uma ordem expressa do próprio Cristo. A ceia do Senhor não é a ceia de uma igreja, de uma religião, não, é a ceia de Cristo. É uma ordenança do próprio Senhor para nós trazermos à memória aquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz. No momento que nós ceiamos, nós estamos relembrando, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, que nos trouxe vida e vida em abundância. O sacrifício de Jesus que nos traz esperança, que nos traz uma nova perspectiva da vida. E eu quero desafiar você, querido, a ter esse entendimento nessa noite. Porque as pessoas perguntam, mas eu posso tomar a ceia? Quem pode tomar a ceia? Todos que têm uma aliança com Cristo. Todos aqueles que fazem parte da aliança de Jesus podem e devem participar da ceia. A ceia é, querido, um memorial, como eu falei, uma lembrança. E quando eu e você temos uma aliança em amor, uma aliança em Cristo, nós precisamos, realmente ir para as Escrituras e participarmos desse momento. Uma aliança com Cristo. Aqueles que têm uma aliança com Jesus devem e podem participar da ceia. Esse é o momento que nós relembrarmos que da onde Deus nos tirou. Eu quero que você traga a memória nesse momento. Da onde Deus te tirou. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da onde Deus me livrou. Jesus vem dizer, esse é o sinal de uma nova aliança. Ele estava dizendo, a velha aliança, a lei ficou para trás. Vocês agora estão recebendo uma nova aliança no meu sangue. Vocês estão recebendo agora um novo tempo, uma nova aliança. Que aliança é essa que Jesus está falando, querido? O Novo Testamento, aquilo que Jesus fez por mim e por você, a graça maravilhosa de Deus que nos acompanha, que nos alcança. E é debaixo dessa graça que eu e você estamos agora. Eu sei de onde Jesus me tirou, dos pecados que Ele me livrou, das mortes, da morte que Ele me livrou. Quem sabe eu e você não poderíamos nem estar mais aqui. Porque estamos tão atolados no pecado, estamos tão numa vida de pecado. Mas a graça e o amor de Deus, o amor de Cristo nos alcançou. Eu quero convidar você nesse momento a tomar o cálice, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. A pegar o seu pão aí com a sua família, a partilhar desse momento aí. Nós vamos consagrar o Senhor. O cálice que simbolizou o sangue de Cristo, que foi derramado em favor dos pecadores, que foi derramado para nos trazer cura, vida e vida em abundância. O pão que simboliza o corpo, que foi moído naquela cruz. Jesus recebeu o castigo, o castigo que estava sobre nós. Ele recebeu aquelas chicotadas, aqueles açoites. E alguns estudiosos dizem que cada açoite representava uma enfermidade, uma doença da raça humana. Então, cada açoite simbolizava Jesus levando as nossas dores e as nossas enfermidades. Então eu quero consagrar e orar nesse momento, consagrando os elementos, que você curva a sua cabeça aí com os elementos em mãos, Eu quero convidar você nesse momento, se você puder, querido, reúna a sua família perto de você, tome o elemento em mão e vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos por tão maravilhosa graça, por aquilo que Jesus fez em nosso favor, nós trazemos a memória nesse momento, Senhor. Nós estamos fazendo isso em memória de Ti, Jesus. Trazendo à memória o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Derramando o Seu sangue, que nesse momento simboliza esse suco aqui, Senhor. Aquele sangue que foi derramado e vertido para cobrir os nossos pecados, para trazer uma nova vida para o nosso coração. E eu quero declarar, Senhor, e consagrar a Ti esse suco, meu Deus, que ao participarmos, possamos estar recebendo, Deus, perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. Também consagramos a Ti esse pão,
que simboliza o teu corpo que foi moído por nós, foi castigado. Ó Deus, foi humilhado, foi transpassado. Mas é que nos traz, Pai, renovo, que nos traz cura, tanto na alma quanto no físico. Nós consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós participamos agora em nome de Jesus. Participe agora com a sua família aí, querido, em nome de Jesus, desse momento. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aí. Ele diz, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, ofereça aí, troque o cálice, diga, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com você, meu filho, eu tenho uma aliança com você, minha filha, eu tenho uma aliança com você, minha esposa. Essa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto. Eu quero dar a bênção apostólica, quero incentivar você a estar assistindo nossos vídeos. Nós estamos com nosso canal no YouTube, e nossos cultos estão sendo transmitidos online. Esteja compartilhando essa mensagem. Nós estamos colocando nas redes sociais as nossas informações. Esteja compartilhando e fazendo parte desse momento também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.